Bem-vindos a mais um podcast intensivo. É o podcast que discute os assuntos relacionados à terapia intensiva. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deixe o like se você gostar do vídeo. O like ele fortalece o canal e faz com que a gente tenha um feedback em relação ao que a gente vai trazer aqui de conteúdo para vocês. Vamos soltar a vinheta? Salve, salve todos do podcast intensivo, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje aqui com um podcast bastante especial. Hoje a gente vai receber um paciente que teve uma internação na nossa unidade de terapia intensiva e passou por um quadro de Covid-19 e sobreviveu, juntamente com a família. E também a participação especial da nossa psicóloga intensivista, que vai ajudar a gente a traçar as metas em relação aos assuntos que vai ser relacionados aqui. E eu queria muito agradecer a sua participação, Clésio. Obrigado por você ter vindo. Eu fiquei muito satisfeito quando você aceitou o convite. Eu queria que você apresentasse o pessoal aí e falasse quem é você. Bom, Daniel, eu que agradeço o convite. Fiz questão na hora de vir. Sou muito grato aí por tudo. Eu sou o Clésio, moro no interior do Goiás. Casado com a Rayane. Tenho 2 filhos, sou caminhoneiro e tive passando aí por esse episódio da minha vida aí do Covid. Entendi. Obrigado, Rayane, por você ter vindo, por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter vocês aqui. Eu queria que você se apresentasse também para o público. Prazer é todo nosso. Obrigada. Obrigada por nos receber aqui. Meu nome é Rayane, sou casada há 12 anos com o Euclésio, 2 filhos e... Passamos aí por esse episódio aí bastante pesado, mas graças a Deus vencemos. Ok. E nós temos também, pessoal, aqui a participação especial da nossa psicóloga intensivista, a Ana Carolina. Ana Carolina, obrigado por você ter vindo, é um prazer você ter aceitado o convite, a gente ficou muito feliz quando você aceitou o convite. Eu queria que você se apresentasse para o público. Obrigada eu por estar aqui, Daniel, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar com vocês, poder conhecer um pouquinho mais da história do Euclésio, da Rayane. Como você falou, eu sou Ana Carolina, sou psicóloga, sou formada pela PUC Goiás, pós-graduada em Psicologia da Saúde Hospitalar e desde a faculdade a área hospitalar me brilha os olhos, né, vamos dizer assim. E trabalhei já com Covid também, né, já fiquei 1 ano na linha de frente, atuando diretamente com pacientes Covid em UTI, em enfermaria, né, hoje atuo em hospital geral. Então eu tenho várias coisas, né, para poder discutir com vocês aqui. Bom, pessoal, a gente sabe que o planeta foi acometido por essa moléstia, o Covid-19, isso trouxe problemas seríssimos no âmbito da sociedade e foi um desafio da terapia intensiva, que foi a especialidade que mais teve que lidar com esses pacientes. E a gente vai dando sequência aqui. Eu queria começar, na verdade, o Clésio, com a Rayane, eu queria que ela falasse um pouquinho dessa foto, o que isso marcou para ela no início de tudo. Como é que você vê essa foto, assim, Rayane, quando você lembra desse momento, o que deixou você mais angustiada? Você percebeu realmente que a situação era muito grave quando o Euclésio estava sendo transferido para uma UTI? Eu observei a partir do momento que ele foi entubado. Entendi. E aí eu já observei que o caso já era bem grave, porque a visão que a gente tinha de fora era que todos os pacientes que a partir do entubamento já vinha a um óbito. Entendi. Então a partir daí foi onde eu comecei a me preocupar muito mesmo. Como é que você sentiu quando você viu o Euclésio dentro dessa ambulância aí transferido para... Então, eu me acalmou muito quando eu estava lá ainda, na minha cidade, quando assim, eu poderia estar do lado dele, ficar olhando ele. que parece que me acalmava mais. A partir desse momento eu me preocupei porque eu não pude acompanhar ele. Entendi.
Euclésio, eu queria que você contasse um pouquinho do início. Como é que foi esse início do Covid? Você fez o diagnóstico, detectou o Covid, e quando é que você viu que a situação estava realmente muito grave? Sim, Daniel, eu fiz o diagnóstico, né? Ela pegou primeiro, aí depois de 2 dias eu comecei a sentir os sintomas. Aí eu fiz o teste de farmácia nela, deu positivo. Aí eu falei assim, como eu tô com os mesmos sintomas, né? Vou fazer também o teste. Aí eu fui, fiz, tomei as medicações, né? Quando as medicações acabou, aí eu perdi o paladar e aí eu não conseguia comer. Mas quando que você viu que a situação estava realmente muito grave? Que você falou, não, a minha doença tá grave, eu tô agravando. Você ficou preocupado com aquilo? Sim, na verdade, né? Quando eu entrei no hospital, eu tentei manter a calma. Uhum. Porque muitas pessoas que eu conversei, que eu estudei isso aí ao longo desse tempo de Covid, sempre falaram, Euclésio, não pode ficar nervoso, tem que ficar calmo, tranquiliza, vai dar tudo certo e tal e tal. E aí, eu fui para o hospital, já estava bem grave, foi num momento que eu tipo assim, eu realmente estava me sentindo que eu estava mal, falei, não, eu tenho que ir para o hospital. Uhum. Fui para o hospital, já entrei no oxigênio. Você ficou preocupado nesse momento? Foi meio que muito rápido. Foi muito Tudo rápido. acontecendo rápido, Foi né? muito rápido. Eu entrei no hospital num dia, já com oxigênio, aí eu fiz a tomografia, já estava bastante avançado. No outro dia, eu já fui pra UCI lá da minha cidade. Lá. Comunicaram você? Falou assim, ó, tá grave a sua situação? Tá. Falou assim, ó, sua tomografia tá ruim. Você soube disso, Raiane? Todo momento. Dessa tomografia? Sim, tanto é que no primeiro dia que ele deu entrada no hospital, ele já fez a tomografia, já estava com 75% do pulmão comprometido. Então, isso já era um início de uma gravidade, né? Que já era preocupante. Entendi. Carol, da sua assim, experiência, quando a família tem um diagnóstico de uma doença extremamente grave, como é que a percepção da família em relação ao psicológico da família naquele início, como é que você vê essa questão? Bom, se tratando de Covid, né, como a gente estava discutindo aqui, a Covid era uma doença nova, né? Uhum. Era um contexto totalmente diferente. Ninguém sabia muito bem o que era, né? Era uma coisa recente. E o que a gente tinha de notícia da época, né? Na época a gente via os outros países que estavam, né, enfrentando essa doença, então a gente só tinha notícias ruins de lá, né? Muitas mortes, né? Uma doença realmente avassaladora. Então, quando chegou aqui no Brasil, quando as primeiras pessoas, né, foram internando por causa da Covid, os médicos também não sabiam exatamente do que se tratava, não sabiam exatamente como tratar, né? Então, é uma doença que quando chega esse diagnóstico, geralmente é um diagnóstico, uma carga psicológica muito grande. Entendi. Né? E você vê uma fragilidade da família nesse diagnóstico inicial? Sim, com certeza, né? É um diagnóstico carregado, assim, com sentimento, com um sentimento de vou morrer. Que sentimento você sentiu, assim, quando o Euclésio estava internado na UTI? Você ficou preocupada em relação ao que poderia acontecer? Você ficou angustiada? Você não sabia o que estava acontecendo? Poucas informações, porque é o que geralmente acontece, né? Fica com poucas informações e dá aquele sentimento de não saber o que está acontecendo, né? Justo. Até então, enquanto ele estava na nossa cidade, eu podendo ver, estar do lado dele, eu me acalmava, me mantinha calma. Mas a partir do momento que ele já passou para sair para fora e com poucas informações sobre o quadro clínico dele, aí me preocupava demais, muito, muito, muito mesmo, psicológico a 1000, mas assim, eu sempre colocava o joelho, falava, Deus, cuida. E Euclésio, quando momentos antes de ser entubado, você lembra dessa situação? Te avisaram que você ia ter que ser entubado ou não? Aí, momento? Não, eu como eu tava falando, eu entrei na UTI, eu entrei no hospital, já era meio-dia. No final da tarde eu fiz a tomografia, viu que estava grave. Aí no outro dia eu fui para UCI, lá não tem UTI, eu fui para UCI. Aí no momento que eu entrei na UCI, dali para frente eu não lembro mais nada. Só lembro acordando já no outro hospital.
na E UTI esse mesmo. sentimento de angústia em relação à família não saber o que está acontecendo, Carol? O que você... Isso aí causa um estresse inicial muito grande, né? Causa um estresse, causa uma ansiedade, uma angústia muito grande, porque se tratando desse contexto, né, da Covid-19, o que a maioria dos hospitais fez? Restringiu as visitas, né? Restringiu acompanhante até para evitar a disseminação do vírus. Então, essa angústia, né, que a Rayane estava comentando, de não ter notícias, de não poder ir lá ver, isso... O sentimento era potencializado, esse sentimento de ansiedade, essa angústia, de não saber realmente o que está acontecendo com seu familiar. Deixar seu familiar ali no hospital e não ter a certeza se você vai buscar ele lá com vida, com certeza Gera um transtorno, gera né, uma ansiedade muito grande. Rayane, quando falaram para você que o Euclésio estava numa UTI mesmo, o que você pensou em relação à UTI? Você sabia o que era uma UTI? A sua família sabia o que era uma unidade de terapia intensiva? Por exemplo, quem trabalhava lá, quem eram os profissionais? Você sabia como é que era mais ou menos? Ou vocês buscaram alguma coisa para saber? Sim, a gente tem basicamente a informação básica do que é uma UTI, né? Vai para UTI é um caso mais grave. Mas você não sabia como era o local, né? Não, local não. Uma família... Até então, que na minha visão, era só ele dentro da UTI. Não tinha mais outros pacientes juntos. Mas, assim, na família a gente tem profissionais, né, enfermeiras, então a gente conversou ali, conversa, né? E sempre passa informação pra gente. E quando chegou essa informação pra vocês que ele estava numa UTI, você ficou mais tranquila? Você se sentiu mais segura que ele estava num ambiente sendo cuidado? Sim, porque até então, na nossa cidade mesmo, o médico ele ficou 72 horas, a mais do que o horário deles, só para olhar ele. Ele falou, não posso sair daqui, eu tenho que olhar como é que ele tá para ele poder sair, porque ele não tem estabilidade nesse momento. Até então, ele só saiu porque ele se estabilizou. Entendi. Porque ele se estabilizou. E ele vai para UTI porque ele precisa, porque lá vai ter médico intensivo em cima dele o tempo todo, cuidando e olhando por ele. Euclésio, você tinha noção de que era uma UTI? Não. Você sabia mais ou menos ali o que era um ambiente de terapia intensiva? Você sabia que existia um médico ali que era especialista? Voltado só para aquilo, não. Você não tinha nem conhecimento, assim, né? É porque existe uma certa, assim, né, Carol? Um certo desconhecimento das pessoas, do público em geral, em relação ao que é uma unidade de terapia intensiva, né? Sim. E isso é um impacto muito grande para a família, né? Sim. Existe, além disso também, existe um estigma muito grande, né? Sobre o que é UTI, sobre o que acontece na UTI. Então, quando muitas pessoas até hoje acreditam que se alguém vai para UTI é porque ela vai morrer. Infelizmente. Existe esse estigma até hoje. A maioria das pessoas não sabem como é uma UTI, o que acontece dentro de uma UTI, é a nossa função, né? Quanto profissionais da área, poder orientar, poder educar, né, as pessoas. Psicoeducação, que a gente chama na psicologia, em relação a isso. E a gente fazia muito isso na época, né? Na hora de passar boletim, né? Na hora de conversar com esses familiares, era o momento da gente Explicava também... o que era UTI, Isso, né? explicar o que era UTI, explicar também quais eram os procedimentos que eram feitos lá, né? Na época se falava muito de VNI, também era uma coisa nova, né? Então, a gente tinha que explicar que o paciente estava fazendo algo e explicar o que era isso. Entendi. Né? Vamos pegar um gancho e vamos falar um pouquinho de telemedicina. A gente sabe que as visitas durante a pandemia foram bloqueadas. A família não podia entrar dentro da UTI. Quando você soube que você não podia mais entrar na UTI, como é que foi seu sentimento, Rayane? Foi arrancando o coração de dentro do peito. Entendi. Porque, igual eu falei, o que me acalmava era eu poder ver, por mais crítico que era a situação dele... Você estava vendo. Entendeu? Depois, quando você perdeu essa visão, como é que você se sentiu? Você se sentiu perdida? Perdida, totalmente perdida. E as informações chegavam de forma... Como é que chegavam essas informações para vocês? Ligava, né? Enquanto ele estava na UTI, era a ligação uma vez Vocês escolheram um porta-voz? Parece que foi sua irmã, Sim. Não foi o Clésio? Isso. Irmã, né? O pessoal do hospital aqui ligava para ela gravava a ligação e passava para minha prima, que é enfermeira. Ela simplificava tudo aquilo e aí jogava nos grupos de apoio. Foi feito o grupo de apoio. Entendi. Né? Eu conheço muita gente, sabe? Você ficava calma com essas informações, Raine? Não. Você sempre Não, tinha porque... dúvidas em relação ao que era falado?
Também não. Eu entendia o vocabulário dos médicos. Pouco, mas entendia. Não sobre quando a medicação falava que ele estava tomando, alguma coisa assim, mas entendia a gravidade. Sempre, todo dia, era uma notícia pior que a outra, mas entendia a gravidade. Você foi ficando mais angustiada com essas visitas, telefone? Sim. Você conseguia Muito. dormir? Era a base de chá, praticamente. A base Carol, a de gente chá. sabe que esse negócio da telemedicina foi traumático para as famílias, né? Sim. A ausência, você vê aí só o relato dela de ausência de informações, a angústia das informações, criava-se até grupos para decifrar. Você acha que existe uma dificuldade ainda do médico passar as informações para a família de uma forma clara? Com certeza. Com certeza. Pessoalmente já existe essa dificuldade. Por telefone, então, nem se fala. O médico tem uma linguagem muito técnica, né? Então é muito difícil fazer ser entendido, né? Pela família. Porque muitas vezes o familiar não vai saber o que ele está falando sobre, por exemplo, sobre a ventilação mecânica, né? Sobre os parâmetros de ventilação mecânica. Coisas técnicas, a família não tem que entender, né? Também, assim, não é obrigatório a família ter esse conhecimento. Então, é muito complicado. Então, o fato, assim, da gente passar as informações de uma forma mais... de forma assim, entre aspas, mais leiga, facilitaria a família entender, né? Facilitaria. E acabava que isso seria um papel da psicologia, né? Você sentiu falta disso, Rayane? Da formação chegar mais desmiuçada para você? Mais de forma mais simples? Sim, porque houve muitas vezes divergências de informações. Às vezes, assim, um médico intensivista daquele plantão chegava, pegava o plantão de uma certa forma, aí o próximo chegava, pegava aquele plantão de uma certa forma, então dava divergência nas informações. Porque assim, né? Tem pessoas que são otimistas. Eu escutei. A gente, igual eu que passei pelo que eu passei, acordar do jeito que eu acordei ali, você quer preencher aquela lacuna, aquele vazio que ficou. Você sentia que os médicos falavam de uma forma simples pra você? Na UTI, sim. Na UTI, sim. Eles falavam certinho, assim, de forma simples. Ou você ficava perdido, eles começam a falar e você ficava perdido. Assim, não na parte técnica. Assim, uma coisa que eu passei lá na UTI, tipo assim, muito bom, quando a gente tá acordando, né, você não acorda de uma vez. Você acorda, tipo assim... O que tá acontecendo? Não, tô de boa. Acho que por causa dos remédios, não sei. Tá tudo bem. Aí chega isso é um papel muito bom. Chegava uma fisioterapeuta lá, falava assim, meu Glézio, você pegou Covid, você tá aqui em tal lugar, você ficou muito ruim, mas agora você tá bom. Ou seja, uma linguagem já passou, fácil de entender, fácil. né? Passou o perigo. Você tá bem, tá? O pior já passou. Entendi. Isso tranquiliza. Os detalhes mínimos. Entendi. Assim, a gente sabe, vou dar um gancho aqui, em relação ao apego. Quando a maioria dos pacientes, quando interna, eles se apegam a determinados funcionários. Por exemplo, a pessoa está lá internada na UTI, por exemplo, você acordou lá na UTI, você começou a conhecer aqueles funcionários e foi se apegando. Existe esse fato mesmo de se apegar a alguns funcionários, você confiar muito ali naquela pessoa, aquela pessoa está cuidando, você sente ali um apego por aquela pessoa? Com certeza. Com certeza. E qual era o sentimento que você sentia daquela pessoa querer mesmo te ajudar? Sim. Sim. Ajudando você como se fosse, por exemplo, parente dele? Ou até mais. Você via carinho nas pessoas? Com certeza. Não de todos. Entendi. Não de todos. Todos é difícil, né? Às vezes a pessoa tá ali trabalhando, é mais técnico, né? E outros estão mais sensíveis, né? Isso. Eu fiquei na UTI que tinha muitos leitos, né? Então, tipo assim, era uma equipe grande. Né? Fisioterapeuta. Mas você se apegou a muita gente lá na UTI? Enfermagem? Eu procurava saber de todo mundo. É da minha natureza. Eu gostava de saber das pessoas. Carol, como é que Apesar que quando eu acordei, eu não falava. Claro, e eu não entendia por que eu não estava falando. É difícil, né? As informações não chegavam. Eu não entendi. É porque você tá entubado, aí depois tá customizado. Tinha hora que eu falava. Tinha hora que eu não falava.
saía a voz, tinha hora que não saía a voz. Eu não entendia. Entendi. É muito interessante passar essa informação para a pessoa que está ali. Apesar que a pessoa não acorda. O que eu estou fazendo aqui? Não. É devagar. Porque o que você lembra é que você tinha sido entubado lá no interior e daí foi um apagão. Não, eu tive que reconstruir isso na minha cabeça. Mas foi um apagão, né? Esse período aí você teve que reconstruir tudo isso. Eu não cheguei a lembrar, tipo assim, eu só lembro do momento que eu entrei na UCI lá. Dali pra frente, só do momento que eu entrei. Depois você só lembra acordando no outro hospital. No outro hospital. Entendi. Carol, como é que você vê esse fato do paciente se apegar, a ele acordar na UTI e se apegar, começar a se apegar aos funcionários? É um sentimento ali de confiança? Sim. É uma construção de algum sentimento dentro do paciente? Sim, é uma construção. Eu acredito que seja muito benéfico, né, para o paciente. E ainda mais, no seu caso, que você não tinha familiar, você não tinha ninguém ali com você, nem tinha nenhum conhecido. Então, seus conhecidos passaram a ser o pessoal da UTI, né? Se constrói uma relação. E aí se constrói uma relação e todo mundo ali empenhado, né, para a recuperação desse paciente é muito benéfico. Entendi. E você vê isso como uma coisa positiva no tratamento? Sim. Igual ele falou, a fisioterapeuta que chegou e falou para ele, você pegou Covid, você ficou muito ruim, mas agora já passou. São informações pequenas, informações básicas, mas que fazem a diferença. Quando você começou a falar e não saía voz, né? Alguém chegou para você e falou, olha, você não vai conseguir falar por causa da traqueostomia, né? Alguém te falou sobre Alguém te falou sobre isso? Assim, essas pequenas coisas que ali a equipe vai construindo para tentar amenizar essa ansiedade, né? Porque pensa, você acorda e você não tenta falar e não consegue. A gente pensa até que perdeu a voz, né? Sim. E eu tive uma paciente nessa época que tinha passado por isso também, Covid também. Eu cheguei a atender ela na enfermaria depois da UTI. E ela me relatou que quando ela acordou na UTI traqueostomizada e não falava, tentava falar e não conseguia, ela sentia que a sensação que ela tinha é que tinham feito uma cirurgia nela e que tinham tirado as cordas vocais dela e que ela nunca mais ia falar. A pessoa acaba fantasiando Talvez coisas. Talvez a desinformação e o fato de falar, né? Isso aí vocês não têm noção. Tanto sonho que eu tive. E eu não sonho normalmente. Tem muito tempo que eu não lembro o que é um sonho. E lá eu sonhei sonhos reais mesmo. Parecia que muito real. E isso me atrapalhou. Entendi. Às vezes, tipo assim, até eu tenho um peso na consciência lá. Porque o doutor mesmo, eu pedi, o doutor quer ir embora. Mas não é porque ali tava ruim. É porque não tinha ninguém que eu conhecia. Sim. Né? E a gente pode até pegar um gancho. O sentimento que a pessoa tem quando tá internado, às vezes aquele primeiro sentimento é a saudade, né? Você sentia saudade de tudo? Com certeza. O que vinha na sua cabeça em relação à saudade, assim? Me bateu uma tristeza muito grande ali, de não estar do lado da minha família. Apesar que no momento que você acorda, você não lembra disso. O trem é tão avassalador, né? Que você acorda, vamos supor, eu vou te falar um nível. Se você chegar em mim e falar assim, Euclésio, nós vamos arrancar uma perna sua. Beleza, para arrancar. Não tem sentimento. Eu não tive noção de tempo. Eu tinha um pouco de noção de tempo, porque na posição que eu tava, eu via uma janela assim na minha direita e eu via um pé de manga. Esse pé de manga me dava a certeza que eu tava na terra. Eu tô no Goiás, é pé de manga. E aí, por essa janelinha lá, eu conseguia ver o que era dia e o que era noite. Então, a gente perde a noção de tudo, de tempo. A UTI é um ambiente a noção propício. De sentimento. Eu achei engraçado isso aí. Eu não sentia medo, não sentia nada. Aqueles primeirinhos momentos, tipo assim, eu acredito que seja os 2, 3 primeiros dias depois que eu acordei. Que no momento que eu acordei também eu passava muito tempo dormindo, né? Não dava muito sono. Rayane, como é que foi a ausência do Euclésio na casa de vocês? Ficou um vazio? Pesado, porque ele estava na rotina com vocês quase todo dia. E de repente o Euclésio foi tirado da rotina de vocês. Como é que foi isso aí na vida de vocês? Sim, pesado porque as crianças, né? Eu nunca omiti
Nunca omiti, porque são crianças. Aquilo ali, se eu omitisse, iria futuramente levar a outro lado pior para eles. Então, eu falei, ó, a partir do momento que ele deu entrar no hospital, eu falei, papai tá assim, assim, desse jeito, papai tá dodói, o papai vai viajar para outra cidade, os médicos lá vão cuidar bem dele, a tia Nise, que é a minha cunhada, irmã dele, que acompanhou, falei, ó, tia Nise tá lá, cuidando também do papai, e a mamãe vai ficar aqui cuidando de vocês. Então, foi muito, muito pesado, principalmente para as crianças, porque meu mais velho, ele parece que sentia, ele captava. Nas telemedicina, nas ligações por videochamada, primeiro dia, quando eu busquei ele na escola, eu cheguei na porta da escola, ele perguntou, mamãe, meu papai, ele já tá vindo embora? Eu olhei assim e falei, Senhor. O que eu respondo, né? Eu falei, o papai vai vir embora, mas ele ainda não vai ser agora. Isso, Ele que eu comecei a melhorar, sentindo, né? a ligação, porque foi a primeira ligação de videochamada com ele. E eu falei, gente, como pode uma criança nessa idade ele sentir? Entendi. Carol, como é que a família faz parte ali do elo, né, de ligação, e essa ruptura desse problema em relação ao que aconteceu, o Covid, gera um sentimento ali, uma chuva de sentimentos, né? Gera uma chuva de sentimentos, a ansiedade, a angústia, o medo, a incerteza. Você não sabe se seu familiar vai voltar, né? E muitas vezes... essa saudade que dá da família, é explicado do ponto de vista psicológico, assim? É algum reflexo do que está acontecendo? Sim, a família tem um elo, né? Ficar sem esse familiar, uma ruptura assim abrupta, né? Vai gerar sentimentos, vai gerar saudade, né? E na maioria das vezes é um familiar que era provedor da casa, né? Então, de repente, esse provedor da casa está impossibilitado de prover a casa, né? Então, gera todo o sentimento de saudade, o medo, a angústia e também, e agora? O que eu vou fazer para conseguir continuar no sustento da casa? Entendi. Né? E foi passado muito tempo, né? E assim, Clésio, você comentou aí, tá até olhando o pé de manga lá, você começou naquele momento ali valorizar mais sua vida? Com certeza. Você dava valor em qualquer coisa que acontecesse? Com certeza. Você acha que foi uma mudança de paradigma até na sua pessoa? Com certeza. Você passa a ver a vida de outra forma. Você dá valor até, às vezes, no ar que você respira, né? Com certeza. Eu acho que foi um momento que as pessoas tiveram muita valorização no ar que respira, porque, né? Assim, o Covid, o que eu passei não foi... eu fui uma exceção. Pelo que a gente sabe do Covid, né? Para chegar no ponto que eu cheguei, eu fiquei 34 dias utilizando a terapia intensiva. Tipo assim, não foi normal a pessoa conseguir voltar. Então, assim, por isso que as pessoas sofrem muito também. Porque o normal é o cara ficar tanto tempo e às vezes não voltar. É pouca gente que volta. Então, é isso que apavora os familiares, né? Entendi. E aí chega o momento da alta hospitalar. Você lembra dessa foto, Raiane? Lembro. O que você sentiu quando ele estava saindo da UTI? Outra fase. Uma fase nova, porque era ele chegar em casa. Mas você ficou feliz, assim, por esse momento? Foi um momento que marcou sua vida? Com certeza. Com certeza. E você, Clésio, o que você sentiu quando você estava saindo daquela porta ali, indo em direção a voltar à sua casa? O que você sentiu? É maravilhoso. Você nasceu de novo? Nasci de novo. Eu tenho uma nova data esse dia aí, ó. Uma nova data de nascimento. E um novo hospital. 8 de fevereiro. Você comemora isso? Eu comemoro. Até então, quando eu completei um ano que eu saí, eu tive lá fazendo uma visita porque eu sou muito grato. Muito grato. Primeiramente a Deus, né? Por ter me dado essa nova oportunidade, né? E depois a eles, né? No geral, que teve lá na linha de frente, lá comigo. E a gente só tem a agradecer, né? Você perdeu muito peso, né? Essa foto aí mostra você... 30 quilos. Quando você viu seu marido saindo assim, você ficou um pouco chocada? Sim.
Muito, Nossa, muito. como ele tá, como é que ele ficou depois? Nem mesmo da época que a gente casou, que ele não tava tão magro igual ele tava desse Você jeito. assustou na hora que você viu assim? Sim. Aí você viu o efeito da doença? Sim, a fisionomia é... Era um sentimento de felicidade por ele estar indo de alta, mas também você estava ali assustada pelo... Nossa, olha o que aconteceu, ele chegou nesse ponto, né? A doença, né? A doença, ou o nível que ele trabalha no organismo da pessoa, do músculo. Principalmente ele, que é alto, tem uma estrutura muito grande para chegar a uma estrutura dessa. Entendi. Carol, como é que é a alta pra família? Explica pra gente. Nossa, era momento de festa. Momento mais esperado, né, Rayane? Com certeza. Momento mais esperado, poder rever esse familiar, fica uma lacuna aí, né, desse tempo, sem poder ver, sem poder acompanhar. Eu não sei se vocês estavam fazendo videochamadas, né, para poder ver, mesmo que seja por um pouco, né, um breve tempo, mas esse momento da alta é o momento mais esperado, né? Entendi. Na verdade, né, não assustou tanto o momento que ela me viu, porque o Dr. Daniel chegava lá e fez acho que uns 2 ou 3 vezes o vídeo chamar. Eu vou te contar uma história. Você tava grave no UTI, você tava entubado, você tava sedado, e eu fui pegar o telefone para falar com sua família. E nessa ligação, eu falei com a sua irmã. E ela tava muito angustiada. E eu senti a angústia dela. Ela tava perdida, ela não sabia as informações. Chegava informação, ela não tava entendendo o que estava acontecendo, tinha uma distorção de informações. O médico às vezes falava um pouquinho, o outro médico falava outra coisa, focava mais em outra coisa, e ela não se sentia, e ela começou a se agarrar a uns exames, a exame laboratorial. E eu tive que explicar para ela, e aí ela ficou braba na hora. Falou assim, não, mas o médico de um outro falou assim, papapá. Eu falei assim, ó, calma. Eu vou te explicar. O mais importante, talvez, não é o exame laboratorial, é a clínica dele. E eu tive que explicar para ela e feito uma mudança de paradigma na coisa que ela construiu na cabeça dela. Porque ela construiu uma informação de que você poderia melhorar se o exame melhorasse. E, na verdade, você melhorar era o mais importante. Você respirar, você sair do sedativo, você estabilizar, entendeu? Então foi uma mudança ali que a gente passou horas no telefone, 1 hora no telefone, explicando para ela, olha, esquece o exame. Importante é o Euclésio respirar, importante é o Euclésio estar melhorando clinicamente. Eu tive que fazer essa mudança de paradigma na forma de pensar dela, porque ela construiu isso. E a família constrói isso, né, o Carol? Constrói. E eu acho que a falta de ver, né? Ver o paciente, então acaba influenciando nessa construção desse paradigma da família. Eles precisam se apegar a alguma coisa. Acaba pegando um exame, e por telefone vai se apegar ao quê? Né, acaba se apegando aos dados que são passados. E acaba que tem médico que é mais técnico, né? Fala mais sobre os exames. E o que acontece, né? O médico é ser humano. Tem dia que ele tá... A vida dele tá boa. Sim. Ele passa notícias boas. Tem dia que a vida dele tá ruim, passa notícia ruim. Tinha dia... O que minha irmã, né, ficou bastante frustrada, porque um dia... ele tá morrendo. No outro, não, ele tá melhorando. Sim. No outro dia tá morrendo, no outro dia tá melhorando. Sim, também, até porque cada dia é um profissional ali. Então, cada dia é um médico que tem uma visão diferente, tem um olhar diferente para a mesma situação. Mas vou defender um pouquinho. Com certeza. O que acontece? A UTI é um ambiente que você tem uma mudança rápida e brusca das coisas. É muito difícil para um médico de terapia intensiva chegar e falar que tá tudo bem. Uma pessoa entubada, sedada, usando remédio. É difícil você falar assim, tô melhorando. Você consegue dar uma noção para a família que tá melhorando quando você começa a apresentar sinais de melhora. Por exemplo, você começa a respirar só, você começa a sair do remédio. Então, essa divergência, ela é natural. E ela é inerente ao que acontece no dia a dia. Mas eu queria puxar um gancho aí e falar também que teve um momento lá que eu percebi que você tinha acordado. Quando eu percebi que você tinha acordado, eu fui lá e falei com você. Calmei, conversei com você, expliquei o que estava acontecendo. E eu soube pela sua irmã que você tem 2 filhos. E isso sensibilizou. Eu também tenho filhos, entendeu? Então, o fato, eu me senti sensibilizado naquele momento e eu busquei amenizar isso em você, porque eu sentia que você estava angustiado naquele ambiente. E foi aí que eu marquei com vocês para poder fazer a visita via celular, entendeu? E assim... O que você sentiu quando você viu seus filhos ali, naquele momento, internado?
Qual foi o sentimento que você teve? Só dando um ganchinho assim, rapidinho. Uhum. Aquele momento, ele foi meu herói. Não tinha informação do mundo lá de fora, né? E daí você chega, posso fazer uma videochamada com a sua família? Gente, aquilo lá foi incrível. Quando você viu os meninos? Quando eu vi meus filhos, quando eu vi minha esposa, minha mãe, minha irmã. O que foi o sentimento dentro do seu coração? É muito gratificante. Não tem palavra. É muito gratificante. Aquele... Aproximou você? Se acalmou? Com certeza. Acalma. Você acha que melhorou o seu tratamento? Com certeza. Você sentiu mais força para sobreviver? Você volta a ver o motivo por que você quer melhorar. Você quer procurar sair daquele ambiente ali bem. Conta pra gente, Rayane, como é que foi ver o Euclésio depois de tanto tempo, assim, numa videochamada? O que você sentiu? Eu achei que ia ser... que eu não ia aguentar. Que aí naquela videochamada eu iria me recair. Porque a gente ficou 28 dias, 30 dias mais ou menos, sem ver. E aí, quando vai pela ligação chamada, aí eu vejo ele naquela situação, fisicamente. Foi um baque. E depois que desligou a ligação, aí desmonta. Aí vem o choque, aí vem aquela pancada mesmo. Mas você ficou, pelo menos, reconfortada de ver ele? Nossa. Aliviado, né? E os meninos, como é que quando viram ele? Você acha que eles ficaram mais calmos? Eles ficam querendo muito, papai, traz o papai de volta, falando, papai tá vindo, calma, papai, tia Anissa vai trazer o papai. Eu não omitia e tentava tranquilizar ao mesmo tempo. Entendi. Carol, esse momento a videochamada, ela traz ali até... O paciente até muda o tratamento, né? Você viu o Euclésio falando, eu ganhei força. Isso traz realmente uma força para enfrentar a doença? Traz. Nessa fala do Euclésio, a gente pode perceber a importância da psicologia dentro de um local desse. Né? A importância de ter um profissional ali para fazer isso, para mediar isso. Porque não é só a videochamada. Depois da videochamada, você vai ter que ser acolhido, você vai ter que, vai ter que ter alguém ali ao seu lado para poder acolher esses sentimentos que surgiram durante essa ligação. E realmente preocupar, mostrar interesse na vida do paciente, né? Porque não adianta chegar lá automático, né? Mecânico, né? Sim. Você chegar lá e realmente mostrar, e eu ver nos teus olhos que você realmente tá preocupado comigo. Isso é importante. Sim, isso é muito importante. E eu acredito que seja muito importante também para a família, né? E ter esse apoio da psicologia, não sei se vocês tiveram isso onde vocês estavam, mas ter esse suporte da psicologia, lá onde eu trabalhava, a gente fazia assim, a gente fazia as videochamadas, depois a gente fazia um atendimento psicológico com o paciente, a gente fazia um acolhimento, né? Via quais eram os sentimentos que eram emergidos durante essa ligação, né? Se foi benéfico, nem sempre é benéfico. Às vezes surge algum tema ali na ligação que a gente precisa abordar. Intervir, né? E também com família também. Fazer uma ligação para a família, ver como é que eles estavam, né? Como é que foi ver, que nem você falou, né? Surgiu muito sentimento depois dessa ligação. É um misto de sentimentos, né? Até porque ficou esse tempo sem ver e, de repente, quando você ouviu pela ligação, ele estava totalmente diferente, num contexto, né, hospitalar, numa UTI, já estava emagrecido, né, certamente. Então, gera aquela preocupação também, gera mais dúvidas, mais angústia. Aquela felicidade de ver ele, mas também lá dentro, igual ela falou, desligou o telefone, ela desabou, né? Você desabou, né? Depois com certeza. E eu procurava sempre... Eu chegava, quem me via, parece que eu estava bem. Bem assim, mas eu emagreci também. Nesse processo todo, eu emagreci 15 quilos. Entendi. Então, isso foi muito psicológico. Com certeza. Quem me via de fora achava que eu... Achava não, porque ninguém acha numa situação que tá tudo bem. Mas parecia que não tava... Você tava segurando as pontas, né? Isso. Você tinha que segurar as pontas também, até por causa das crianças, eu precisava, né? Eu buscava isso. Tanto é porque... Tinha que ter força. Sim. O que que me... Eu me bloqueei. Pra não ter... Porque eu peguei Covid, e aí eu me bloqueei pra ficar longe das pessoas. Para as pessoas não virem me abraçar e tal. Pra mim não recair.
E isso me deu força. Eu precisava daquilo, porque se alguém chegasse e me abraçar, eu sabia disso que eu ia recair. E eu precisava me manter forte, porque eu tinha 2 crianças em casa que sempre pedia pelo papai. Então eu me necessitava, eu buscava nisso. Ajoelhava, orava, Deus, cuida. Carol, isso puxa até um gancho importante, porque assim, às vezes o médico tá lá numa situação tão técnica que ele esquece que existe uma família por trás, Sim. uma história por trás, existe crianças por trás, e às vezes esse sentimento deveria tomar o coração das pessoas para ter mais empatia, né? Não só do médico, né? De toda a equipe. O paciente que você está cuidando ali, ele não é só um paciente, ele é o amor da vida de alguém, né? Então, a gente tem que trabalhar pensando nisso. Entendi. Isso é muito importante. E o Clésio, conta essa foto aí pra gente. Como é que foi essa sensação de ver esse povo reunindo na porta da sua casa, esse buzinaço que aconteceu quando você chegou? O que você sentiu? Esse pessoal aí é o pessoal da igreja. Primeiro foi minha família, teve uma outra, teve até carro de som, com música e tal. Sabe, nem a gente não sabe o tanto que a gente é querido. Você descobriu nesse momento o tanto que você é querido. Tanto que a gente é querido. Tanta amizade que, tipo assim, preocupou com a minha situação. Foi longe, foi muitas pessoas fazendo orações. Corrente de oração. Muita pessoa. Que até hoje, ontem mesmo eu tava na fila de carregamento, um rapaz falou: você que é o filho do fulano, que tava de Covid, quase morreu. Sou eu mesmo. Nossa, que bom te ver. Que gente que nunca nem me viu na vida, que eu nunca nem conheço, de chorar, de me ver bem. Que sentimento. É incrível isso aí. Como é que foi, Rayane? Você vê assim, tanta gente na porta da sua casa, assim, comemorando o retorno do seu marido. Muito gratificante. É igual ele falou, a gente observar as pessoas que a gente tem em volta, né? Entendi. O valor que as pessoas nos dão também. Foi uma festa, não foi? Nossa, olha, foi quantos dias de festa aí, né? Esse aí foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia, o pessoal fez uma carreata na porta lá, eu não tava nem esperando. Você foi pego de surpresa. É porque assim, quando eu saí da UTI, o doutor Daniel falou pra minha irmã que eu tinha que ter um repouso absoluto, um repouso assim, não... Um cuidado, né? Manter distância. Claro. Você não pode receber visita de ninguém. Você não pode... E naquele momento... porque você estava fragilizado, né? Você tinha acabado de sair de um ambiente hospitalar na qual você estava colonizado ali com algumas coisas do hospital. Você não podia entrar em contato com pessoas da comunidade. Então, você ia fazer você podia pegar uma infecção nova. E aí, eles levaram muito a sério isso aí. Sim, porque... Eu não podia olhar na janela. Gente, eu quero ver gente. Mas você ficou na porta e viu todo mundo, né? Mas você viu todo mundo de longe, na rua. Meu pai não aguentou, não. Pra fora do portão. Meu pai e meu irmão foram lá, me abraçou. Mas aí não tem problema. Não deu conta, não. Quando você reencontrou seu pai, qual foi o sentimento? Tipo assim, ao longo da história... Seu pai se emocionou? Ixi. Meu pai me emocionou demais. E quando ele abraçou os meninos pela primeira vez, depois que ele chegou, como é que foi? Foi impactante, porque os meninos pediam muito, 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 muito. Você ficou emocionada com esse momento? Muito. Muito, porque a gente estava de volta, a família estava de volta. Estava todo mundo reunido, todo mundo feliz com a volta dele, pelo quadro clínico dele. Perfeito. Onde que vai ser importante a parte do psicólogo, né? Porque até hoje... Lembra quando o papai chegou e tava assim? Que eu cheguei em casa, eu tava desse jeito, tava fraco demais, né? Aquele momento ali, eu não segurava um copo de água na mão, sabe? Tava totalmente dependente dos outros. E essa mudança... toda a vida fui independente. Levei minha vida, sabe? Sempre querendo muito depender da parte física, tocar minha vida das coisas. E, Carol, como é que é esse retorno, assim, quando ele ficou muito tempo, né, fora de casa, e esse retorno é um impacto, né, Sim. É um misto de emoções. É um misto de emoções, porque tem a felicidade, né, por ele estar de volta, tem o medo, a insegurança. Piorar, né? Às vezes aconteceu alguma coisa e alguma coisa ele ter que voltar, essa insegurança, e tem essa reabilitação que ele teve que passar, né? Como ele falou, eu não consegui segurar um copo de água. Então, ele retornou uma pessoa diferente, que precisava de cuidados, precisava ali de alguém do lado dele o tempo todo. Né? Nesse primeiro momento, você se sentiu incapaz?
Tipo, você era cuidado por todo mundo. Você precisava de ajuda para tomar banho, você precisava de ajuda para comer, você precisava de ajuda para fazer as coisas que você já fazia. Tudo. Você se sentiu um pouco assim capaz? A gente sente. A gente sente. A gente vê o tanto que a família da gente é importante nessa hora. Porque nesse momento aí, ó, eu tive que aprender o básico. Você teve que aprender a andar de novo. Isso, eu tive que aprender o básico, a andar de novo. Então, cada passo que eu dava ali, em vez de eu culpar o Covid, em vez de eu culpar o que eu passei, eu me sentia como uma vitória. E nesse momento ali, ó, tipo assim, tudo quanto é vídeo que eu fazia, ou uma filmagem, alguma coisa, a minha ideia era mandar pra ele, pra mostrar pra ele. A reabilitação, eu não tive né? o contato com ele. Eu tive contato agora. Mas eu não tive antes porque de vergonha, sabe? De chamar pra conversar, a pessoa é ocupada e tal. Mas assim, minha irmã mandava. Mas nesse momento... como é que você viu sua recuperação? O que você colocou na sua mente para você chegar a esse ponto que você tá hoje, praticamente 100% normal? É assim... De onde você tirou essa força? De querer fazer mais, porque não é normal chegar no ponto que eu cheguei ali e a pessoa se recupera. Porque eu acho que pelo nível que eu cheguei, eu me recuperei muito rápido. Eu quis buscar voltar ao normal. Né? E como o Covid afeta muito a parte muscular também do corpo, tem movimento, tem coisas que me limitou. E eu tenho que voltar a fazer. Quando eu era mais novo, eu fazia capoeira e virava mortal. E depois que eu me senti melhor, eu falei, gente, eu tenho que virar. Mesmo com o peso que eu tô e com a idade que eu tô, eu tenho que virar um mortal ali. No barranco, na piscina, porque eu quero... Você quer voltar ao que você era. E como é que você viu, Rayane, o esforço do Euclésio para voltar a ficar normal? Você acha que ele é uma fonte de inspiração? Sim, com certeza. Você via força dele tirando força de onde não tinha? Com certeza, e muita, além. O que você acha que motivou essa força toda dele? Dele, igual ele falou, dele estar sempre melhor. Antes ele fazia, por que agora eu não vou fazer? Eu quero procurar estar sempre melhor. Ele buscava isso, era incrível. E você viu essa recuperação ao longo do tempo? Como é que você viu? Foi rápido? Muito rápido. Você achou que ia demorar mais? Sim, porque outros casos que foram poucos. Os precedentes, né? Os precedentes que bagunça a cabeça da gente, né? Outros pacientes que levaram menos tempos de internação, que ficaram mais graves depois também. Tipo, com a... Você ficou com medo dessa recuperação? Dele às vezes dar uma recaída? Nos primeiros momentos, sim. Não depois, nesse momento que ele já estava andando, mas nos primeiros, sim, porque o medo era muito grande. Principalmente se ele voltasse com a tráqueo. Porque o cuidado era totalmente especializado para ter aquela higiene, para ter tudo. Aquela né? Convivência. Teria que peneirar a convivência de quem poderia entrar. Tudo. Pra não, porque o medo mais de voltar era maior ainda. Não, a Carol, assim, o maior problema na recuperação, qual que é a sua opinião em relação à recuperação? Qual que é o principal sentimento que a pessoa tem ali em relação à recuperação? Eu acredito que a parte psicológica diz como vai ser essa recuperação. A parte emocional, se você tem essa força de vontade, se seu psicológico, né, contribui para isso, a sua recuperação é mais rápido. Eu acho que foi isso que fez com que o Euclésio melhorasse tão rápido, a parte emocional, a parte psicológica. A gente vê outros pacientes, igual a Rayane falou, outros pacientes que às vezes foram tempo menor de internação, né? Mas às vezes a recuperação ela é mais lenta, ela é mais demorada. Isso vai de organismo? Vai. Mas acredito que a parte emocional, a parte psicológica tem um fator muito grande em cima disso aí. Entendi. Eu acredito Euclésio, depois você voltou, né? Lá no hospital, tudo. Qual foi esse sentimento quando você viu todas essas pessoas depois? Você ficou feliz de ter visto essas pessoas? Muito. E qual foi o seu sentimento? Assim, cada abraçou todo mundo? Cada rostinho ali é um anjo da minha vida. Eu lembro de cada rostinho ali, ó. Quando eu voltei depois de um ano, não tava
Quase todo mundo, mas 95% eu acredito que ainda tá lá. Eu queria ter visto o Dr. Ramuel, o Otaviano, né? Eu soube logo no início, quando eles foram embora para outras opções de serviço, né? Eu fiquei sabendo. E assim, a maioria dos Roxinhos tá ali ainda, né? E aí... que você sente, assim, quando vê o pessoal, assim... Você sente orgulho desse pessoal aí? Com certeza. Você acha que esse pessoal deveria ser mais valorizado? Com certeza. Porque hoje, assim, a gente sabe que esse pessoal, gente, enfrenta uma das maiores brigas de toda a história, que é o piso salarial. Uhum. Esse pessoal aí tá em busca de receber um salário digno. Um reconhecimento da sociedade. E a sociedade tá devolvendo, negando esse piso para eles. Como é que você vê essa situação? Esse pessoal merece mesmo? Com certeza, eu acho muita injustiça. A população tinha que saber que esse pessoal aí, eles fazem a diferença. Eles fazem a diferença lá dentro. Pode não parecer, mas um mínimo detalhe, um pedacinho de uma conversinha, porque a pessoa às vezes está ali sentada ali, olhando, observando e tal, mas aquele tempo que ela levantou e foi ali conversar contigo, uma coisa que é importante, eles chegaram em mim, Euclésio, nem era psicóloga, era enfermeira. Euclésio, você é casado? Naquele primeiro momento, quando a gente acorda, a gente não lembra de muita coisa. É incrível isso aí. E eu falei, sou. Você busca lá no fundo, sou casado. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Quantos anos? Começa a conversar, né? Fazer o paciente procurar as informações na cabeça, a trabalhar a cabeça. Porque aquele momento que acorda é muito baralhado ali os pensamentos. Apesar que você não pensa em muita coisa, não. Só que você procura entender o porquê que eu tô aqui. O que eu tô fazendo aqui? Né? Os sonhos bagunçam muito a cabeça da gente quando a gente tá acordando. Então, aí depois que você vai embora, você fica procurando tudo quanto é informação possível. Procurei o Insta do Dr. Daniel para mim poder ver ele, para mim poder ver o pessoal ali, a Luzinete, a Arquelane, a Ana Paula, foi a pessoa que teve ali mais próximo de mim, né? Eu achava que aquela fisioterapeuta lá de cima, da esquerda lá, ela que chegou em mim e fez assim para mim, ó. Você tá bem agora, tá fora de perigo. Eu achei que ela era chefe de tudo ali, mãe de todas ali. Sabe, mínimos detalhes que alguém faz lá dentro pelo paciente, e o paciente leva isso pra vida toda. Eu acredito, né? Eu já tenho 1 ano e pouco, eu não esqueço de nada. Eu sempre, quando eu tô tomando banho, eu não sei porquê, quando eu tô tomando banho, olha, quase todo dia eu lembro daquela cena do pessoal, porque você quer procurar entender. Apesar que não tem muito para entender. Você pegou Covid, ficou ruim, precisou deles, tal e tal. Mas parece que faz parte de você aquilo ali agora. Rayane, e você participou disso aí? Você teve nesse dia? Como é que você se sentiu em relação a essas pessoas? Você acha que essas pessoas são injustiçadas por, às vezes, não ser reconhecidas pela sociedade? Muito, porque além de ser profissional, eles têm uma vida por trás disso também. Aquilo ali, eles não estão... Todos eles, a gente esteve conversando com todos eles. Aquilo ali eles fazem por amor, porque eles gostam. E aquilo ali, e a falta de reconhecimento pesa, porque será que é isso que... Será que eu estou fazendo certo? Será que o paciente está bem? Cadê o reconhecimento? E esse episódio marcou muito para eles. E marcou muito para a gente também, porque particularmente eu conheci quem estava cuidando dele. Fora, depois que ele saiu, muita gente procurou dali. E a gente manteve a amizade, tem amizade até hoje. Né? Então, tem que ter esse reconhecimento, sim. Quando eu saí da UTI, que eu fiquei 2 dias lá nos apartamentos lá, de observação. Ia. Não vou É legal isso, né? Umas e outras ia lá me ver. Essa tipo legal, assim, né? Porque foi muito marcante, porque...
teve umas ali no dia que eu fui fazer a visita, Euclésio, você tava tão grave que a gente te pronava, aí nós ia embora do plantão e pensava assim, será que ele vai estar aqui quando eu voltar no outro plantão? Você vê a preocupação, né? Preocupação. O sentimento que a pessoa tem por você. Às vezes estava cuidando de você ali, como se estivesse cuidando da mãe, do pai, né? Ó, se eu for contar tudo, o que eu vivi ali, os detalhes da... A gente ia ficar fazendo um podcast de 8 horas, né? Não, é pouco. É pouco, porque, igual eu falei, é mínimo detalhe, uma conversinha, uma atençãozinha que você dá pro paciente, o paciente vai levar para a vida toda, né? Isso aí. Carol, como é que você vê, assim, esse sentimento de gratidão do paciente posteriormente voltando aí na unidade, conversando com as pessoas que cuidaram? Como é que você vê esse sentimento, assim? Eu enxergo como se fosse gratificante para os dois lados. Para os dois lados, tanto para o paciente poder voltar, rever esse pessoal que cuidou, né, para a família também que conheceu quem estava junto com ele no dia a dia, quem estava cuidando, quem estava dando banho, quem estava, né, ajudando ali, dando remédio todo dia. E é gratificante também para o outro lado. Elas falaram, Euclésio, eu nem imaginava isso. É muito bom pra a gente nem pensava, tipo assim, porque muitas vezes o paciente vai, não volta, e aí o profissional ali não sabe. O que aconteceu. O que passou. Tinha uma menina ali, nós cantava. Eu não sei se saía a voz, mas eu cantava junto com ela ali, as músicas do Zezé ali. Ela é bem animadinha, a menina nova, bem animadinha ali dentro. Aquilo lá te anima. Nossa, você lembra disso? De detalhe, gente, eu lembro de detalhe. Aquilo ali marcou minha vida. Eu acho que é muito gratificante para a equipe ver, né, um caso de sucesso. Um retorno. Lá, né? Ver que a pessoa ficou bem, que tá em família, né? Que tá voltando às atividades cotidianas do dia a dia. E ver que seu trabalho ali foi bem feito, né? Missão cumprida. Acho que é muito gratificante. O Dr. Daniel me perguntou, Clésio, quando ele me fez o convite do podcast, ele me perguntou se eu não fiquei, se eu queria vir, e se isso não causou um trauma em mim. Sim, é marcante. É porque a gente fica com medo. Mas assim, o que acontece? Existe o estresse emocional e às vezes tem gente que quando remete a essa situação, entra em pânico. Aí eu fiquei assim, eu tive o cuidado de perguntar para você se você tem algum sentimento ruim em relação, ou se você queria expor essa situação, porque a gente sabe que é um trauma que foi causado, né? Porque essa visita ainda eu consegui perceber que tanto eu tive o atendimento, vocês também precisam saber o quanto é importante. Porque a gente teve troca no Insta e tal. Eu tive conversando, depois da minha visita agora, recente, eu tive conversando com eles falaram pra mim o quanto... Eu não sabia o quanto era importante eu fazer isso, eu fazer aquilo. Entendeu? Você pode ter certeza que qualquer coisa que você fizer por amor, tipo assim, você quer demonstrar não só a parte profissional, mas a parte emocional, uma conversa. Sai fora do rumo ali da UTI, conversa sobre a vida, o que tá passando e tal. É importante pros dois lados. E a gente leva pra vida e pra ela também. Nossa, você lembra disso? Eu lembro de tudo. Você sentia que você estava preso numa gaiola e quando você saiu ali, você teve liberdade? A UTI dá esse ambiente ruim. Isso aí é uma coisa que até me dá um peso na consciência, porque assim, eu quis muito ir embora. Depois acho que do 5º dia que eu acordei. Porque, tipo assim, eu acordei, tava ali naquele lugar, naquele ambiente, naquela situação. Eu não conseguia andar, eu não conseguia falar. Imagina o que passava na minha cabeça. Os meus sonhos me bagunçou muito. Eu tive um sonho que o doutor chegou lá em mim e falou assim, Euclésio, eu arranquei um rim seu, mas você tá bem, tá? Muito real, que eu tava na China, muito real. Esse sonho eu conto pra todo mundo. Por isso que eu tô contando assim. Então, esse sonho dá uma impressão que eu tava em cárcere. Mas, assim, quando você acordou na UTI e você viu aquele ambiente ali, você se sentia preso? É um ambiente que ele é difícil de entender? No momento que eu acordei, não. Igual eu falei. No momento que eu tava acordando ali, que eu comecei a você não tem emoção, reação, sentimento. Entendi.
eu comecei a ter sentimento, acho que uns 2, 3 dias de acordado. Eu não tinha muita noção de horário, né? Mas assim, esse sentimento bagunça, gente. Bagunça a cabeça da gente. Como é que você viu isso, Rayane? Assim, o Euclésio saiu da UTI. Você acha que ele se libertou naquele momento, assim, que ele pôde ter liberdade? A UTI é um ambiente pesado, né? Pesado. Eu me preocupei um pouco em relação a isso daí, sobre ele se sentir preso e a reação dele. Tanto é que em uma das ligações feitas por você, a gente questionou essa parte, né? Preocupada que ele poderia se machucar. Não se machucar, mas assim, ficar muito ansioso, muito nervoso, Entendi. agressivo. E aí você nos deixou calmo, não, assim, ele não acorda diretamente, acordei, abri o olho e vai tá entendendo tudo e quer sair correndo. Não, acorda por fase. Aos pouquinhos, ele abre o olho, isso, a gente conversa, explica, mas tá tudo bem. Então essa informação feita que você me trouxe tranquilizou, acalmou. Entendi. Carol, como é que você vê essa fase, assim, o paciente se sente preso na UTI? Com certeza, até porque ele tá preso mesmo, né? Eu falo assim, pelos equipamentos, né? Tem monitorização, então acaba que ele tá, de uma certa forma, preso ao leito, né? Tem muito fio, muita coisa ali no paciente que impede que ele levante ali do leito, né? Dá um sentimento de liberdade depois? Com certeza deve dar. Quando sai. A primeira andada dele, então, dentro de uma UTI, então nem se fala. Entendi. Com certeza. Outra coisa, o que você leva, assim, de maior experiência? O que você passou? O que você leva para sua vida? O que você pensa, assim, que é mais importante? Isso aí foi um momento na sua vida difícil, tudo, você superou. E como que você vê isso na sua vida? Na verdade é um aprendizado, né? Ali tudo que você vai fazer hoje... Você remete aquilo? Remete. Vem no pensamento. Você dá mais valor na sua vida, você dá mais valor em tudo que acontece na sua vida. Tudo. Dá mais valor. Até então a gente... Tipo assim, pra mim não tentar bagunçar muito minha cabeça, eu tentei... Porque assim, você fica às vezes muito... Mas por que eu passei por isso? Por que eu tive problemas, né, de físicos depois que eu saí da UTI? Que é normal. Eu tive uma escara na sacral, levou 7 meses pra acabar de fechar, ficar bonitinho. Aí você não consegue trabalhar, você não consegue... Como eu sou caminhoneiro, preciso viajar, não podia viajar, né? Então, assim... Você voltou quanto tempo a sua atividade normal de trabalho depois? Eu consegui trabalhar porque era dentro da cidade ali, da fazenda pra cidade. Então, todo dia eu tava em casa, que eu tinha que fazer o curativo. Então aí eu consegui trabalhar. Não tinha a mesma força, mas dava conta de trabalhar. Mas aí, depois que a escara fechou, depois de 7 meses, aí eu consegui voltar ao normal. Tudo de normal. Assim, eu sou muito grato porque eu não vi situações traumáticas dentro da UTI. Eu não vi ninguém morrer. Eu não vi ninguém ser entubado. Eu não vi uma situação difícil lá dentro. O que eu vi? Eu vi um senhorzinho que conseguia andar. Eu falei, moço, o velhinho lá... O velhinho tá andando e eu não consigo andar. Aí chegava, fiz... 2 vezes aconteceu. Ela pegava chegava naquela animação. Eu esqueci o nome dela, Daniela. Ela é bem espoleta, né? E chegava lá e me perguntava, não, hoje nós vamos andar. Aí tinha que catar uns 3 pra mim conseguir me segurar. Aí andava daqui ali e já tava cansado. Descansava e trazia de novo. Pra mim aquilo ali já é importante, isso aí, né? É importante. E Rayane, pra você, assim, qual foi a maior lição que teve disso tudo? O quanto Deus é perfeito em tudo que faz. Porque... Nada, uma folha não cai da árvore se não for da permissão de Deus. A gente passou por isso, graças a Deus foi uma vitória e estamos aqui. Firme e forte, uma né? força, e é uma força assim, dele tentar melhorar cada dia, nos animava também.
Desanimava também. E levantava aquele astral da família também. Não, ele quer sair, quer dirigir. E até então, a primeira vez, ele queria dirigir. E eu brigava com ele. Eu falei, não, você não vai sair. Eu dei trabalho dentro da UTI. Eu dei trabalho depois que eu cheguei em casa. Calma, vamos por partes. Mas isso daí fortalecia tanto ele quanto a família também. O doutor Daniel falou que não é pra você sair. Eu quero sair, eu quero ver gente. E Carol, como é que você vê assim, a maior lição que o paciente tira na saída dessa UTI, uma experiência dessas? Tá? Eu acho que ficar internado, né, igual o Euclésio ficou, esse tempo que ele ficou, a gravidade que ele ficou, traz um sentimento de finitude. É muito grande. Acho que é o momento que a gente percebe que não é infinito, né? Que a gente vai embora um dia. Então, eu acho que esse sentimento, né, de finitude traz esse outro sentimento de valorização para a vida. Né? A gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Igual você falou, você percebeu tanto que você é amado, tanto que você é querido. Então, aproveitar essas pessoas enquanto eu estou aqui, enquanto eu posso aproveitar. E eu acho que esse sentimento acho que é geral. Acho que a pandemia, né, a Covid-19 trouxe isso para todo mundo. Esse sentimento de que nós não estamos aqui para sempre. Né? A gente vai ter que encerrar. O papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Euclésio, eu queria que você, assim, você pudesse mandar uma mensagem para as pessoas que te ajudaram, as pessoas que cuidaram de você. O que você poderia falar com as pessoas? Fica à vontade. Assim, gente, tudo que vocês fizerem, por mais mínimo que seja, pessoal que é profissional dessa área, por mais mínimo que seja, às vezes para vocês acham que não vai dar resultado, não vai dar importância nenhuma, mas para quem está sendo cuidado, igual eu fui cuidado, a importância é muito grande. Quando eu fui lá visitar as meninas lá, o pessoal da UTI, né, eles perceberam isso, o quanto é gratificante. Nossa, você lembra disso? Lembro de tudo. E assim, queria aproveitar o gancho e agradecer a todos que teve. Primeiramente, a Deus, a minha esposa que esteve ao meu lado, né, nesse tempo todo, a minha irmã que esteve lá na linha de frente, aguentando tudo, perguntando e tirando todas as dúvidas. A minha família em geral, que se juntou de uma maneira tão incrível. Até briga de família, você esquece na hora dessa, né? Juntou todo mundo. Agradecer minha família que tá desde todos eles, né? E pessoal da UTI. Agradecer o doutor Marcos Vinícius, lá de Minas também, que esteve ao meu lado esse tempo todo. As enfermeiras lá do hospital também, que de uma certa forma a gente é de lá, então conhece praticamente todo mundo, né? Então as enfermeiras, todo mundo. Eu só tenho a agradecer todo mundo. Agradecer você, Daniel, que esteve lá. Talvez você pode achar que não, mas uma ligaçãozinha. Sua família tá ali de fora, fica tranquila que não vai cuidar bem de você. Isso aí é importante, né? Agora a sua parte, né, ficou, né? Foi bem cuidada, agora é com ela, né? Com ela. Tratar os traumas que poderia vir. A mensagem, eu acho que grande fica que a terapia intensiva venceu, né? Venceu. Que o objetivo da terapia intensiva é devolver você, por exemplo, de bem para a sociedade. E foi isso que a gente conseguiu. Conseguiu devolver o Euclésio de antes para agora, né? E saúde. Me considero, assim, fisicamente até mais saudável. Eu não tive nenhum... uma sequela grave, importante. O que eu falo uma sequela importante? A sequela interna. Eu tive esse cara, mas isso aí é externa aí, isso aí resolve. Com o tempo resolveu e já parou por aí, né? Então eu tô bem, né? Meu pulmão afetou praticamente 95%. Fiz os acompanhamentos, tá tudo limpinho, graças a Deus. Então eu sou muito grato. Esse é sinal que o tratamento que eu tive dentro da UTI foi muito eficaz, né? Que eu consegui recuperar a minha vida, né? Bom, queria agradecer então vocês, agradecer você, Euclésio, por ter participado do podcast, por ter vindo aqui, se disponibilizado. Agradecer você, a Rayane, por ter vindo aqui também, se disponibilizado. Carol, obrigado por você ter participado. Eu acho que a gente vai chamar você mais vezes, porque a gente vai ter outras reuniões aqui da equipe multi, a gente vai precisar da psicologia aqui para ajudar a gente sempre, tá? Estou à disposição.
Pessoal, vamos encerrar então. Eu agradeço a todos a participação aqui no podcast. Se você gostou, já vai deixando o like e vai seguindo a gente aí nos próximos episódios. Até a próxima.